Vamos falar um pouquinho sobre lugar de fala? Bem-vindos a mais um Direto de Direito e novamente hoje é só um vídeo opinativo. Na verdade, eu estou aqui para contar uma história que aconteceu comigo e talvez entrar um pouquinho nessa seara dessa discussão aí da questão do lugar de fala, tá? Eu acho que eu já falei alguns vídeos atrás, de vez em quando eu vou fazer esses vídeos aqui mais opinativos, sem trazer tanto conteúdo jurídico de pesquisa e de fonte, pra ir colocando os vídeos, deixando o canal mais alimentado e tal, pra ver se a gente consegue aí, de repente, pra gente fazer uma amizade melhor aí com o algoritmo do YouTube. Bom, como eu disse, né, eu vou falar pra vocês uma história que aconteceu comigo e depois eu vou trazer uma reflexão aqui com vocês. Há algum tempo atrás eu fiquei afastado das minhas funções laborais porque eu fui diagnosticado com síndrome de burnout. É uma espécie de esgotamento profissional que traz alguns sintomas ali, tanto psicológicos que às vezes até fazem com que a gente tenha uma aflição física. Então eu tava ali com crise de pânico, falta de ar e tal. Eu tinha toda hora aquela sensação de que eu ia ter um infarto, de que eu ia ter um AVC. De repente começava a palpitar, começava a sentir até assim, amortecer o pescoço e tal. Então foi uma época bem difícil e eu fiquei alguns meses afastado dessas minhas funções. E eu comecei a fazer o tratamento ali psiquiátrico e um tratamento psicoterápico, né? Fui numa psicóloga e tal. E uma das coisas que eu comecei a fazer, muito por indicação dela, que foi uma coisa bem bacana, foi fazer algum tipo de trabalho manual, de artesanato, alguma coisa assim, que me desse prazer e que eu pudesse ali, sabe, cansar, suar, fazer uma coisa diferente ali, que não tivesse tanto ligado à questão de trabalho intelectual, de ter que produzir texto, coisas nesse sentido, não. Nessa época eu tinha um guarda-roupas que tinha sido do meu avô, e esse guarda-roupas já deve ter uns 70, 80 anos de idade. Meu pai pegou, restaurou ele uma vez, pintou de preto. Eu vou até deixar uma foto para vocês dele aí, ó. É essa figura que vocês estão vendo aí. E eu peguei como trabalho manual, eu falei assim, vou restaurar esse guarda-roupa, mas vou transformar ele numa estante. Depois do final do vídeo eu mostro pra vocês como é que ficou o resultado da estante, como que ela ficou depois que eu terminei, né? Lixei, fiz o trabalho de restaurar a prateleira e consertar pedacinho, comprar vidro para encaixar, tal, trocar a fechadura. Foi um trabalho bem bacana, assim, foi um trabalho de algumas semanas. Bom, como esse guarda-roupa ele estava lá na casa do meu pai, né, na garagem da casa dele, eu deixei lá, eu ia todo dia da minha casa até a casa do meu pai. Como eu ia fazer o trabalho ali de lixar e tal, então eu sentava no chão, ficava de joelho e me sujava. Eu usava uma roupa um pouco mais velha. E como eu suo bastante, eu colocava um boné, porque daí o suor não ficava escorrendo no olho e não atrapalhava o serviço. Quando eu terminava, eu tava completamente sujo, de pó mesmo, de lixar e tal, e eu ia embora a pé pra não ter que sujar o carro, essas coisas assim. Também não era uma questão não era um local muito longe de onde eu morava. E nesse caminho, eu ia embora já à noite. Tinha uma rua que eu passava que ela ia beirando um rio. Ela tinha a rua, aí tinha uma mata, que é a mata ciliar, e depois o rio. Essa rua, ela tinha calçada dos dois lados, mas óbvio, um lado era o lado do rio e não tinha cruzamento para aquele lado do rio, só tinha cruzamento do outro lado, a não ser uma ponte lá longe, né, que é a ponte onde eu cruzava. Então quando eu tava indo embora, tava indo ali pela rua de noite, escura, é uma rua mal iluminada, eu tava indo pelo lado da calçada, não do lado do rio, né, o lado de onde eu vi, e eu só ia cruzar a calçada pro lado do rio quando eu fosse cruzar a ponte. E tava vindo uma pessoa no sentido contrário, pelo lado de cima do rio. E o sentido que ela vinha, não tinha mais ponte, a ponte só ficava atrás dela, então ela nunca precisaria cruzar pro lado da floresta. E essa pessoa veio vindo, quando ela me viu, a questão de 60 metros, 50 metros, ela atravessou pro outro lado da rua. Aí naquele momento eu fiquei pensando, putz, a pessoa tá achando que eu vou, sei lá, assaltar ela, só porque de repente eu tô com uma roupa mais velha, um bonezinho e tal, meio sujo. Pô, eu fiquei meio puto, sabe? Eu fiquei, poxa, que eu, né? Daí, de repente, durante esse sentimento, me veio uma sensação meio que... Falei, caramba, mas tá, o Brasil é um país muito perigoso mesmo, existem muitos assaltos, é um lugar ermo, deserto, eu de repente tô com uma roupa mais velha e tal. Aí eu meio que me coloquei na pele daquela pessoa, né? Pratiquei em palavra-chave aí, empatia, eu vou falar bastante sobre empatia nesse vídeo. Eu me coloquei no lugar daquela pessoa e entendi, poxa, é verdade, né? De repente ela ficou com medo de ser assaltada ali. Mas isso assim, falei, poxa, mas por que ficou com medo de mim, né? Aí eu
comecei a refletir um pouquinho e aí eu cheguei assim, lembrei de algumas notícias, de algumas coisas que a gente vê, de conversas que a gente tem. Aí eu pensei, poxa, tem gente que, bem vestida, entra numa loja e de repente o segurança cola nessa pessoa. E a pessoa não fez nada. A pessoa não fez nada, a pessoa tá bem vestida e de repente a pessoa fica ali numa loja ou no mercado com o segurança cuidando dela o tempo todo. Daí eu fiquei pensando, putz, e tipo, eu fiquei com um pouco de raiva ali naquela situação, só que eu me coloquei, eu tentei imaginar a situação dessas pessoas, e é claro, tô falando quase sempre, assim, de muitas pessoas negras que passaram por esse problema, que passaram por esse constrangimento. Daí eu pensei, falei, caramba, cara, deve ser muito revoltante você ser confundido com um bandido ou com uma pessoa perigosa sem ter feito nada. Só por ser, às vezes, uma pessoa negra ou só por ser, de repente, uma pessoa pobre, mal vestida. Cara, isso é realmente, sabe, revoltante. Mas aí eu continuei andando mais um pouco, passei por aquela pessoa e quando a pessoa passou por mim eu percebi que era uma mulher. Aí nisso eu pensei, falei, caramba, eu acho que ela não ficou com medo de ser assaltada, ela ficou com medo de ser atacada. E daí eu pensei, olhando para aquela pessoa que passava assim, a pessoa não tinha coragem de olhar para mim, passou olhando pro chão, com medo. Sabe, você percebe um medo na pessoa. E eu fui embora, segui meu caminho e fiquei pensando, falei, cara, deve ser muito difícil. Aí eu, sabe, foi aquele... Cara, deve ser muito difícil ser mulher e você tá andando e para qualquer lugar que você vá, qualquer situação que de repente você se vê sozinha numa rua, você ter medo de ser atacada, de você ser estuprada, de você ser violentada por algum outro homem. Aí, claro, a gente vê muitas notícias e tal, e de repente a gente até lembra, assim, de comentários, putz, o que tava fazendo naquele lugar sozinha, que era o horário da noite e tal. Cara, era tipo 7h30, 8 horas da noite, era inverno, eu tava de roupa comprida e tal. Cara, é um lugar que as pessoas passam pra ir trabalhar, pra ir pra sua casa. Não é uma coisa assim de, podia estar em casa, não era nem tão tarde, mas era escuro e era ermo. Aí você pensa, por exemplo, nessas discussões sobre feminismo, sobre luta por igualdade de direitos e tal, e você vê que às vezes, poxa, você ser branco, ser hétero, ser homem, te coloca assim numa condição de conforto que não tem, você não passa por essa situação. E quando eu quero falar sobre lugar de fala, o que eu quero dizer é que realmente eu não tenho autoridade para estar falando ou para estar tomando o lugar dessas pessoas nas discussões que essas pessoas se propõem a fazer. Mas existe um outro elemento que para mim é a chave fundamental da própria humanidade, sabe? É uma coisa muito importante que é objeto de estudo meu, eu adoro estudar esse assunto, eu até importei livros sobre esse assunto, que é a questão da empatia. Eu não tenho autoridade, eu não tenho, talvez, moral para estar falando sobre preconceito ou para estar falando sobre questão de feminismo. Mas por eu ter talvez empatia, por eu talvez conseguir me colocar ou pelo menos me imaginar no lugar dessas pessoas, eu posso experimentar, ainda que suavizadamente, aquela angústia. É óbvio que não chega aos pés. O que eu passei é uma experiência ínfima, perto de quem passa, às vezes, essa situação todo dia. Essas mulheres, por exemplo, que todo dia tem que se deslocar de algum lugar ao outro. Por mais que a gente não vivencie, a empatia nos permite sim se colocar, ao menos virtualmente, no lugar dessas pessoas. E a nossa função, ou a minha função aqui com esse vídeo, não é tomar o lugar de ninguém, sabe? Não é falar por ninguém sobre essa situação, mas é dizer que às vezes as pessoas, mesmo defendendo esse ponto de vista, sabe, mesmo concordando com o feminismo, ou mesmo concordando com o racismo, às vezes as pessoas são hostilizadas por algumas pessoas que têm uma visão mais radical, que querem dizer que não, que vocês não têm que falar, porque vocês não sabem qual é a realidade do... Realmente, a gente não sabe, mas a gente pode sim, pela empatia, ter uma noção do que é isso, sabe? A gente pode sim se sensibilizar e às vezes, sei lá, transmitir uma experiência, como eu tô transmitindo essa minha experiência. Eu não tô aqui pra falar por vocês, eu tô aqui pra falar o que aconteceu comigo e pra dizer que sim, eu acho que o Brasil é um país extremamente preconceituoso, o Brasil é um país extremamente machista, o Brasil é um país extremamente homofóbico e que, sabe,
é uma coisa cultural mesmo, a questão de cultura de estupro, ela existe mesmo, a questão de piada, de racismo, ela existe mesmo, e às vezes até a gente acaba caindo em armadilhas, como por exemplo o uso da palavra denegrir, sabe? Eu às vezes usava a palavra denegrir sem um mínimo de maldade, mas porque eu tinha o quê? O desconhecimento de que a palavra, por exemplo, denegrir, que é enegrecer, tinha esse caráter, carregava consigo esse caráter preconceituoso. Era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês hoje, era só transmitir essa experiência que eu tive, essa reflexão que eu tive, dizer que a gente aí tá junto nessa luta, como eu disse, né, falando, sei lá, pela sexta, sétima vez, eu não tô aqui para tomar o lugar de fala de ninguém, eu tô aqui só para assinar embaixo da luta de vocês e dizer que, sabe, nós temos muito que aprender, nós temos muito que compreender e a empatia nesse ponto é uma chave fundamental, tá? Então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo. Valeu, obrigado.